Ok, podemos começar. Então, vamos fazer uma rápida revisão do que nós falamos ontem e, eventualmente, se tiver alguma questão, a gente vai tentar responder. Fiz aqui um roteiro do que nós deveríamos falar hoje. Vou tentar seguir esse roteiro. Então, revendo o que nós falamos ontem, então nós temos uma teoria da gravitação que, no começo do século passado, alterou profundamente a nossa visão do que é um corpo que cai, porque não existe mais essa história de um corpo que cai por uma força gravitacional do jeito simples, como a gente está acostumado na Terra. Claro, nós vamos continuar a fazer isso na Terra por causa das relações que a gente comentou ontem, devido à intensidade do campo. Aqui na Terra, a física newtoniana funciona muito bem. Mas, a par disso, nós tivemos uma estrutura que é curiosíssima, porque ela mexe numa coisa chamada o espaço-tempo, que passou a ser quase uma substância como qualquer outra substância, ou seja, a matéria pode agir sobre essa coisa espaço-tempo, e isso é estranho. A gente vai ver algumas coisas mais estranhas hoje aqui, e talvez a coisa que eu devesse começar logo por falar das coisas mais estranhas é sobre a noção de vazio. Porque, classicamente, nós entendemos o que vem a ser o vazio. É uma estrutura onde você tem, num volume qualquer, você conseguiu retirar todas as substâncias, todos os elementos, toda a matéria de dentro dela e, obviamente, você não consegue 100%, mas, em suma, aqui seria um vazio, a gente imagina esse vazio clássico. Mas, como a gente viu ontem, isso não é suficiente para definir esse vazio clássico. Por quê? Porque existem estruturas curiosas, e a gente é obrigado a falar dessas estruturas por várias razões, no qual o que está em jogo é exatamente, não somente essa visão que é euclidiana, como a gente está acostumado a ver no cotidiano. Se essa linguagem não for boa, por favor, me levantem a mão para eu poder mudar a linguagem. E, na relatividade geral, a gente viu isso ontem, há uma ideia de que a matéria faz curvar esse espaço-tempo. E a coisa mais estranha é que, bom, quem é que é o responsável por essa curvatura? O responsável por essa curvatura é a matéria, energia sob qualquer forma. E a gente viu também que, como a gravitação tem energia, então ela também atua sobre si mesma, ou seja, a gravitação gera gravitação, o que é, no primeiro momento, estranho, mas depois você entende porque, afinal de contas, se a energia é que faz mudar a estrutura do espaço-tempo, a geometria do espaço-tempo. Quando eu falo geometria, eu estou dizendo exatamente aquilo que controla, que baliza todos os movimentos. Então, é possível que haja, a gente poderia imaginar, mais de uma estrutura de vazio. Como assim? Porque você pode imaginar que há um vazio total e absoluto. De quê? De matéria e gravitação. Por que eu coloquei gravitação aqui separada, se, afinal de contas, a gravitação é energia? Porque a gente está identificando a gravitação com a curvatura do espaço-tempo. E, na verdade, essa gravitação não tem uma estrutura de energia semelhante às demais. Eu não vou entrar nesse detalhe porque isso é muito técnico, mas, em suma, essa energia dela é um pouco diferente da energia da matéria
fótons, luz, essas coisas todas que a gente está acostumado. Então, você poderia imaginar uma situação onde a gravitação não tem curvatura, ou seja, é realmente uma estrutura plana, exatamente como uma folha de papel, só que a 4 dimensões. Mas pode acontecer de não ter matéria e, no entanto, a curvatura ser curva. A geometria ser curva. Mesmo que não haja matéria. Então você tem uma outra estrutura que também seria vazio, mas só que agora você tem uma estrutura do espaço-tempo que é curvo, que tem uma geometria. Como é que a gente pode imaginar isso? É muito difícil, eu entendo, porque primeiro a gente deveria começar a imaginar essa estrutura do espaço-tempo. Por exemplo, pega uma esfera ou uma superfície qualquer e a gente começa a deformar essa superfície. Quem deforma? Matéria e energia. Mas quando agora você tira a matéria e energia e você fica só com a pura geometria, a impressão que dá é que você não poderia curvar isso daqui. Mas como quem determina a estrutura da geometria são as equações da gravitação, então você pode ter uma situação onde você tenha não matéria, é vazio, mas não é vazio absoluto. Então, isso é estranho, mas é o que pode acontecer. Está clara essa parte? Quer dizer, diga. Não existe nenhuma especulação nesse momento, nós vamos falar de especulação só na última aula. Tudo aqui são situações onde você tem por trás uma sólida teoria, uma teoria matemática comprovada observacionalmente, porque a teoria da relatividade geral, a primeira vez foi comprovada em Sobral, faz exatamente 100 anos nesse ano. Em Sobral, mostrou-se que a luz é também desviada por um campo gravitacional. Então, por um eclipse solar, que foi naquela ocasião. Muito bem, então tudo que eu estou falando é consequência de uma teoria, relatividade geral, que tem ao longo dos 100 anos de sua existência comprovações em tudo. A única situação onde ela começa a ter dificuldades quando os campos gravitacionais são muito fortes. Aí algumas mudanças são possíveis, mas essas mudanças não alteram, assim como a relatividade geral não alterou a validade da teoria de Newton no território onde ela era válida, essas mudanças não vão alterar essas verdades que a gente está falando aqui, que são verdades dentro da relatividade geral. Está claro? Ou seja, então você tem, quando você pergunta vazio, a história pergunta qual vazio? Isso passa a ser desagradável. Mas há uma situação mais desagradável ainda, ou pelo menos interessante, que um físico russo, Zeldovich, fez. Eu botei aqui, para não esquecer como é que ele fez, porque é uma coisa muito curiosa. Tem a ver com o vazio quântico. A gente já ouviu falar que esse vazio quântico é um vazio cheio de matérias e de, eventualmente, partículas e antipartículas que se cancelam e que, no fundo, tem, por exemplo, uma quantidade de carga elétrica ou de qualquer outro tipo zero, mas que tem ali dentro uma energia que pode ser observada. Quer dizer, esse vazio quântico não é uma ilusão. Esse vazio quântico, ele é observável, ele tem efeitos verdadeiros. Então, não é um vazio no sentido convencional, clássico dessa palavra. Não é nem desse vazio total e absoluto, que seria uma estrutura plana. Vamos dar um nome para isso, só para a gente não ficar toda hora tendo que dizer? Vamos dar o nome de Minkowski, que é o que os físicos chamam. É o nome dessa estrutura vazia, completa, de matéria, energia e de campo gravitacional.
E essa outra estrutura, vamos dar um nome, por exemplo, Kastner. Não é o único, aqui é o único, mas aqui pode ser várias possibilidades, mas vamos só dar um nome simples, Kastner, só para a gente eventualmente pode voltar a ter que falar sobre ele. Mas esse vazio clássico, mas existe um vazio quântico de matéria, onde nós ouvimos falar já que tem uma energia. E, curiosamente, essa energia é parecidíssima, essa energia do vácuo quântico é parecidíssima com aquela constante cosmológica que a gente viu o Einstein introduzir classicamente na relatividade geral para evitar certa dificuldade que ele tinha no seu modelo. O que isso tem a ver com isso? Mostrou-se que essa energia daqui, a energia quântica, pode ser identificada com essa constante cosmológica. Isso cria uma série de outros problemas que a gente não vai entrar, mas só para visualizar que aqui nós temos uma energia real que pode fazer um efeito real sobre o espaço-tempo. Então, isso leva o Zeldovich a seguinte comentário, que vocês talvez tenham lido já. Ele diz o seguinte: uma jovem entra numa lanchonete e pede um sorvete. O dono pergunta: com que cobertura o senhor deseja? Não é uma jovem, é um jovem. Nenhuma, não quero cobertura, só quero sorvete de baunilha, retruca o rapaz. Sim, continuou o dono, entendo, mas qual cobertura o senhor não quer que eu coloque em seu sorvete? O senhor não quer cobertura de marshmallow ou não quer cobertura de chocolate? Como assim? Mas é exatamente isso que a gente está aqui. É porque esse vazio ele tem um qualificativo que fica difícil para a gente entender, porque nós não temos isso no nosso cotidiano. Isso é uma daquelas situações que a gente falou ontem, que quando a gente entra lá no mundo microscópico ou lá no universo, aparecem configurações, situações descritas pelos físicos, pelos matemáticos, pelos cosmólogos, de uma maneira que não coincide com o nosso linguajar. Então, é essa matemática que toma conta, e quando a gente vai reproduzir essa matemática com essa linguagem convencional, aparecem coisas fantasiosas, e é por isso que muitas pessoas acreditam que o mundo quântico é um mundo que vai fazer coisas estranhíssimas acontecerem. Simplesmente o problema é que a linguagem pela qual os físicos descrevem o que acontece lá no interior da matéria é uma linguagem matemática que, quando traduzida para a nossa linguagem comum, cotidiana, cria dificuldade de interpretação, porque nós estamos com uma mentalidade, com um modo de pensar no cotidiano, e essas coisas não acontecem trivialmente. Por exemplo, é inimaginável para o nosso mundo convencional dizer que eu posso sair de um lugar para outro sem passar por todos os pontos intermediários, pois isso pode acontecer nesse mundo quântico. Ou seja, há certas situações que são inusitadas. Essas situações inusitadas não tem nada de fantasioso. O fantasioso aparece quando a gente quer imprimir que nós somos a medida de todas as coisas. É claro que nós, humanos, na verdade, europeus, não brasileiros, mas os europeus são a medida de todas as coisas. Mas, a parte essa questão de interpretação das coisas, é claro que nós temos dificuldade de entender essas situações usando o modo pelo qual nós aprendemos o mundo. A mesma coisa nós vimos ontem, a história de que um observador só pode andar por dentro do cone de luz. Isso para nós, essa imagem mental, se lembra, né? Isso é só uma representação no qual a velocidade da luz é feita igual a 1, por isso que é exatamente na diagonal. É claro que isso é uma representação pictórica e está só querendo dizer que o observador anda sempre com velocidade menor do que a da luz. E alguém ontem perguntou sobre o buraco negro. Na verdade,
é o que acontece exatamente no buraco negro. A gente pode entender por que, que você não vê coisas saindo do buraco negro. Porque o cone de luz que chega aqui é exatamente tangencial a essa fronteira. E ele está virado para dentro. Consequentemente, as coisas só podem andar por dentro desse cone de luz. Por isso que não pode sair nada. Então, se você quer tirar alguma coisa daqui de dentro, ela teria que ultrapassar, sair fora do cone de luz. E é por isso que o buraco negro é negro. Ou seja, não sai nada, nem luz, nem informação, daqui de dentro. A mesma coisa acontece lá, estou dando exemplos de situações inusitadas que não fazem parte do nosso cotidiano. Eu estou fazendo um popurrí, às vezes, mas eu estou repetindo, porque às vezes há uma sequência lógica nesse modo de pensar, mas às vezes uma sequência lógica não dá todo o espectro de situações que a gente pode imaginar estar envolvido aqui. Voltando então à questão da estrutura causal, a gente viu ontem que o fato de você estar o tempo todo andando por dentro do cone de luz não garante a você, quer dizer, isso é o que eu chamo de causalidade local. Essa causalidade local é que permite você, e que proíbe você, digamos assim, de sair de dentro desse cone de luz. Mas como a luz, como tudo mais, sente o campo gravitacional, é possível, como ontem nós vimos, apresentar uma situação em que o cone de luz vai se deformando graças ao campo gravitacional e, eventualmente, pode até fechar essa curva, tendo a violação do que a gente imaginaria causal. E essa situação é uma situação catastrófica, porque ela mostra que a causalidade local não implica a causalidade global. Ou seja, a causalidade local não é a garantia de que o mundo seja causal. Está claro isso? Ou seja, a imagem mental que a gente tem de que, obviamente, nós sempre caminhamos para o futuro, localmente, isso está ligado ao fato de que nós temos uma barreira intransponível, pela física atual, pelo menos, uma barreira intransponível, no qual nós não podemos andar com velocidade maior do que a da luz. Consequentemente, uma situação desse tipo quebra a nossa imagem mental do mundo, porque a gente acha que, ao andar sempre, em cada momento, para o futuro, eu não posso estar me aproximando do meu passado. Mas é porque a imagem mental que a gente tem é de que a estrutura é exatamente linear, ou seja, nós temos o tempo todo uma sequência linear de tempos e não imaginamos nem por um momento que esse tempo pode ser encurvado. O que quer dizer isso? Quer dizer que o cone de luz, ou seja, a luz, pode sofrer deformação pelo campo gravitacional de tal maneira que essa causalidade local não seja necessariamente implicante da causalidade global. Então, isso é um exemplo claro de que nem todas as leis da Terra são válidas no universo. Está claro isso? Isso é um exemplo óbvio de que, ao aplicar tudo que a gente faz na Terra ao universo, nós temos que tomar cuidado, porque essas extrapolações não são naturais, não são óbvias. Claro está, isso eu já falei, vou repetir, claro está que esse é o modo natural de se fazer ciência. Você expande, mesmo naqueles territórios onde você não experimentou, você expande a teoria que funcionou em algum lugar. Mas você deve ficar atento, quer dizer isso, não deve transformar em um dogma, deve ficar atento para, assim que você imaginar situações um pouco mais sofisticadas, mesmo que você não as observe, mudar a tua teoria para tentar entender esses processos. Esse é um exemplo típico. Para você ver como é que isso é complicado, porque há uma inércia mental muito grande em todos nós, isso é óbvio,
por várias razões, e os psicólogos explicam isso de uma maneira razoável. Não totalmente, mas razoável. Mas, em suma, esse primeiro exemplo, porque depois apareceram vários exemplos, foi dado em 1949 pelo Gödel. E Gödel, vocês sabem, era famoso pela estrutura lógica que ele investigou, e ele foi chamado para apresentar, como outras pessoas, um trabalho em homenagem ao Albert Einstein. Einstein e Gödel eram muito amigos, e nos últimos 20 anos da vida deles, o Einstein morreu primeiro, eles andavam juntos pelo menos 4 vezes. Eles moravam em casas próximas, iam até um instituto de estudos avançados em Princeton, e eles saíam da casa, andavam até a sede do instituto, voltavam de manhã cedo e voltavam para almoçar. Bons tempos, onde você podia voltar para casa para almoçar. E à noite faziam o caminho, depois voltavam para o instituto e à noite voltavam juntos. Então, 4 vezes, pelo menos, eles andavam juntos e conversavam. Pena que não tenha sido registrada essa conversa. De qualquer maneira, é alemão, eu não entendo alemão. E quando o Gödel disse, interessante, né? O que eu vou fazer sobre a teoria da gravitação? Eu não sei nada sobre a teoria da gravitação. Essa história de não sei nada sobre a história da gravitação é interessante porque pediram a ele passou 20 anos, eu não sei se 20 anos exato, mas vamos dizer 18, sem fazer nenhuma publicação no Instituto de Estudos Avançados. Ele não teria a bolsa do CNPq logo. Ele perderia essa bolsa, não tem nem que pensar. Mas ele estudava, se eu não estou enganado, Leibniz. E então, um amigo comum, uma pessoa que eu conheço, que estava no Instituto nessa época, pediu, junto com outros professores, que ele desse uma palestra sobre Leibniz. E ele falou uma coisa que é praticamente impossível de acontecer hoje em dia, muito menos. Ele disse, não posso, porque eu estou estudando Leibniz somente há 15 anos, ainda não entendi totalmente o pensamento dele. Hoje em dia, o camarada estuda 10 minutos e já sai... Bom, em suma. Então, a única coisa que ele podia fazer, então, era estudar matematicamente as equações da relatividade geral. Mas ele era uma figura muito interessante, ele tinha um pensamento que ia além dessa trivialidade. E ele pensou numa situação, porque as equações, eu vou dizer agora uma coisa mais ou menos técnica, se for ruim vocês avisam. A física, basicamente, cresceu no século XX, antes também, né, usando equações diferenciais, que são propriedades locais, são modos pelos quais você junta características de funções, uma depois da outra, localmente. Mas o Gödel estudava uma coisa chamada topologia. Essa coisa chamada topologia tem a ver com propriedades globais, não são propriedades mais locais. Por exemplo, a propriedade que a gente acabou de ver, causalidade local, causalidade global, envolve uma propriedade topológica. A topologia faz exatamente esse estudo das quantidades globais nesse aspecto daqui. E quando o Gödel pensou num trabalho para homenagear o Einstein, ele pensou exatamente numa propriedade super estranha, que é a possibilidade de ter um universo. Esse universo teria exatamente as mesmas considerações que o Einstein inventou, a densidade de matéria e a constante cosmológica. Ou seja, se lembra, o Einstein, o cenário que o Einstein montou, isso está muito matemático, hein? Ainda não. Bom, isso, mas se tiver, por favor, me avisem. Ele usou
as mesmas distribuições de energia que o Einstein tinha montado para montar o cenário dele, mas com propriedades da geometria diferentes. Com isso, ele construiu um cenário que também era estático, como o do Einstein, só que possuía esse tipo de configuração, possuía essas curvas que ele chamou de closed time-like curve, curvas do tipo tempo fechada. Tipo tempo porque são aquelas que um observador real pode efetuar. Então, em cada momento, você anda por dentro do cône de luz, quer dizer o quê? Quer dizer com velocidade menor do que a da luz, mas você acaba voltando ao seu passado, o que é uma situação absolutamente estranha. Quando ele fez isso, obviamente, todo mundo achou muito estranho, e perguntaram ao Einstein o que ele tinha achado daquilo. A única coisa que comentário que ele fez é I don't like it, eu não gosto. Ou seja, ele deu um comentário subjetivo, porque o trabalho do Gödel era perfeito, baseado nas próprias equações da relatividade geral, em propriedades um pouco diferentes, mas ele introduziu esse conceito, ele não introduziu, mas ele realizou matematicamente essa ideia de como você pode, dentro de uma teoria que funciona, experimentar essa possibilidade de volta ao passado, que a gente falou ontem. Então, esse é um segundo exemplo, além daqueles, de situações que são permitidas, são situações válidas, porque ele está usando a teoria que vale, ou seja, a teoria da relatividade geral, ele está usando uma teoria que é comprovadamente verdadeira, pelo menos em circunstâncias que a gente até hoje experimentou, e tirando as conclusões dela, que são conclusões estranhas, mas completamente dentro da lógica convencional que a gente pode usar. Então, essa é uma outra propriedade que está embutida na teoria. Agora, isso é tão estranho que tem um livro feito por 3 autores, Misner, Thorne e Wheeler, que é um livro básico dos americanos de relatividade geral, chamado Gravitation. E nesse livro, que tem 480, um pouco mais talvez, de citações, o Gödel não aparece nenhuma vez. Nenhuma vez. Ou seja, ele não é citado num livro básico dos Estados Unidos de gravitação. Isso prova, para mim pelo menos, prova como as pessoas não consideram situações, mesmo situações dentro de uma teoria convencional, situações que não são convencionais. Isso abre o caminho, obviamente, para uma série de outras questões, porque embora essa estrutura do Gödel seja uma estrutura extremamente matemática, ou seja, ela não representa o universo que a gente vive. Por que não representa? Porque há uma outra propriedade dessa geometria, que eu não falei, e que aparentemente todas essas configurações que têm essas curvas do tipo tempo fechado, ou seja, curvas onde a causalidade global não é satisfeita, possui, qual seja a matéria, possui uma rotação local. Quer dizer, dá a impressão de que a existência desse vórtice, dessa rotação, está por trás da violação causal que o sistema tem globalmente. Mas nunca ninguém provou que isso é uma condição necessária. Embora todos os cenários que eu conheço e que envolvem essas curvas fechadas possuem esse tipo de vorticidade, esse tipo de rotação local. Não é uma rotação global, não é o universo inteiro que está girando porque não existe exterior. Mas, assim, em cada ponto, a matéria gira em torno. Muito bem. Então, nós temos, então, essa situação esdrúxula que, aparentemente, você tem situações inusitadas. Vamos agora voltar àquela ideia da mecânica quântica. E pensar um pouquinho como é que a gente pode extrair informação dessa coisa. Antes de mais nada, a gente precisa saber que lá no mundo microscópico, os físicos conseguiram
mostrar que todas as partículas fundamentais, ou seja, aquilo que vai constituir todos os elementos químicos, e inclusive, então, obviamente, nossos corpos e tudo que existe, são caracterizadas por 3 tipos de estruturas. E eles chamam essas estruturas de baryons, são nomes. Só vou dizer os nomes porque não tem muita importância isso. São nomes, baryons, leptons, e tem os outros que são as partículas intermediadoras. O que quer dizer isso? São aquelas que intermediam a interação. A gente já viu que a interação eletromagnética entre 2 partículas com carga, ela é feita através da troca de grãos de luz chamados fótons. Então, a interação que a gente chamava antigamente a força foi substituída mentalmente por essa imagem de que o fóton é jogado por um elétron, o elétron está cheio de fótons, ele não tem esse tipo de problema, ele joga um fóton, ele continua o elétron, ele não muda por causa disso, o fóton não tem carga, consequentemente ele pode fazer isso, e essa partícula recebe esse fóton. Isso é que a gente chamava antigamente de força. Mas isso acontece com tudo que existe. Por exemplo, as forças eletromagnéticas, o intermediário são exatamente esses fótons. As forças nucleares são partículas chamadas gluons, lá dentro, na matéria. Ou, na verdade, para a gente não entrar em detalhes que não são importantes, são... bom, vamos deixar assim, senão fica muito técnico isso. Bom, tem várias partículas, então você tem as partículas que intermediam as interações e partículas que são fundamentais. Dá um exemplo só de lepton, os elétrons e os neutrinos. Dá um exemplo de baryons, que a gente conhece, nêutrons e prótons. Então, a gente conhece nêutrons e prótons porque é aquilo que está lá no átomo. O elétron também a gente conhece. O neutrino conhece menos, mas já deve ter ouvido falar que são partículas extremamente evasivas. Os neutrinos têm uma interação com a matéria praticamente negligenciável. Nesse momento que a gente está aqui, buzilhões, centenas, milhares, milhões de neutrinos passam pelo nosso corpo sem que a gente absolutamente sinta nenhuma interação, nenhum processo. Então, eles não atrapalham, até onde a gente saiba, nada com a nossa estrutura física. Então, esse cenário, obviamente, tem mais partículas aqui e tem mais partículas aqui, não é o caso da gente entrar nesses detalhes. O que é importante que a gente veja é que esse cenário de partículas é o que a gente vai ter que discutir se a gente está querendo saber do que a matéria é feita, de onde vem essa matéria do universo. Então, há várias propostas. Por exemplo, na verdade, vamos dizer de outra maneira, a gente viu que a estrutura do universo envolve uma mudança da geometria do espaço e do tempo. Mas a pergunta é, muito bem, e de onde vem a matéria? A matéria sempre existiu? Bom, algumas partículas, como por exemplo o próton e o elétron, são partículas extremamente estáveis. O que quer dizer isso? Elas não decaem, elas não se desintegram. Então elas são estáveis, têm pelo menos um tempo de existência maior do que aquele que a gente pode observar até o universo, alguns bilhões de anos. Já essas outras partículas, como o nêutron, por exemplo, o nêutron ele se desintegra em praticamente 8 minutos. Então, o nêutron tem uma vida de 8 minutos, praticamente, e ele desintegra em próton e observou-se elétron e neutrino. Então, o que se observou aqui é o seguinte, o próton, e o nêutron e o próton são bárions, e cada bário tem um nome. Por exemplo, o nêutron tem um número bariônico, e o antinêutron tem menos esse número bariônico. O que quer dizer isso?
Porque a cada partícula, a gente já falou um pouco sobre isso, tem uma antipartícula associada. Isso foi uma ideia estranhíssima que o Dirac, está por trás disso, descobriu ao estudar esse vazio quântico. O que ele descobriu? Descobriu que as partículas sempre existem assim dessa maneira. Ou seja, cada partícula tem a sua antipartícula. Você vai dizer, e o fóton? O fóton é a própria antipartícula. Ou seja, quando você não tem um elemento capaz de caracterizar qualitativamente essa partícula, é porque provavelmente ele é a sua própria antipartícula. Está claro isso? Está muito voador, hein? Eu queria só ter uma ideia. Exatamente. Como não tem carga, ele é a sua própria antipartícula. Então você está vendo aqui, o que se descobriu é que todo o processo físico... deixa eu dizer por que eu estou falando isso. Estou falando isso por uma razão muito simples. Como existe essa ideia de que a cada partícula existe uma antipartícula, ideia essa comprovada por centenas, milhares de experiências nos últimos 80 anos, então, na verdade, a pergunta que aparece naturalmente é por que então não tem antimatéria no nosso universo? E só tem matéria? Bom, a primeira questão é que é importantíssimo que não tenha antimatéria muito próxima de nós. Por quê? Porque a matéria e a antimatéria, elas simplesmente se aniquilam. E geram o quê? Fótons, por exemplo. Então, na verdade, uma matéria tem uma atração irresistível pela sua antimatéria e elas se aniquilam, desaparecem. Por isso é que aqui tem o número bariônico é 1, o número bariônico é menos 1. Então, vai dar fóton que tem número bariônico 0, uma aritmética trivial. Mas essa aritmética trivial tem consequências muito práticas, que é exatamente o fato de que você tem no nosso universo um desbalanceamento entre matéria e antimatéria. E, na verdade, isso é fundamental para que possa existir uma estabilidade numa região, pelo menos, do universo, capaz de permitir a existência de estruturas tão complexas como estrelas, planetas e, eventualmente, vida. Então, na verdade, a possibilidade de você ter uma antimatéria no universo é um problema. Então, a pergunta é, por que não existe antimatéria no universo? Aonde foi parar a antimatéria? Então, essa é uma das questões que a gente vai discutir um pouquinho, não muito, mas porque é uma questão crucial, porque ela diz respeito a como é que apareceu a matéria do mundo. Então, suspendemos essa questão por enquanto e vamos ver o que acontece quando, por exemplo, uma partícula está andando pelo mundo. Uma partícula em geral, por exemplo, um fóton, que a gente está chamando de partícula, a gente está chamando de partícula aqui porque o fóton pode ter frequências baixas, como uma onda, ou frequências muito rápidas. Quando essas frequências são muito rápidas, ele tem um comportamento muito semelhante a como se fosse uma partícula, como se fosse uma coisa que você pode mexer. Por isso que a gente fala do fóton como uma partícula nesse aspecto. E o fóton tem uma história estranhíssima, porque o Leite Lopes falava um comentário muito interessante, mas não me lembro agora, não é o caso de contar. Ele emite um elétron e tem que emitir, obviamente, para que haja conservação, senão haveria violação da carga elétrica do mundo, ele emite também um antielétron, vamos chamar de E+, que imediatamente, porque são partículas e antipartículas, puff, eles se juntam de novo e volta a ser o fóton. Então, isso acontece buzilhões de vezes. Quer dizer, na verdade, o fóton fica fazendo isso, chama-se a isso exatamente as flutuações que acontecem no mundo quântico. Ora ele é fóton, ora ele é mais e menos, o que é esquisito. Mas isso lembra certas pessoas que têm personalidade dupla, digamos assim.
o fóton, às vezes se vê como fóton, às vezes se vê como par de partículas. Pode até ser outras partículas, não precisa ser E menos, E mais, pode ser outra, mas não importa por enquanto. Então, isso acontece aqui dentro, no nosso mundo tranquilo. Mas vamos ver o que acontece se por acaso isso ocorre numa situação onde o campo gravitacional envolvido, que está ali por perto, é muito alto. De tal maneira que possa acontecer o seguinte... Bom, quando acontece isso, veja você, essas partículas, vamos dizer assim, são chamadas virtuais. Não são partículas reais, no sentido convencional. Poucos falam. As partículas são, quer dizer, de uma certa maneira, que elas não precisam satisfazer, durante um certo tempo de existência, todas as leis da física. Vou repetir isso. Lá atrás, no começo da mecânica quântica, se descobriu que havia por exemplo, a posição e a velocidade de um corpo, que você não poderia saber no mesmo instante de tempo com precisão absoluta. Isso é a variação na precisão que eu tenho numa medida de posição. Isso é a variação na medida que eu tenho do movimento dessa partícula. Essas quantidades satisfazem uma lei. É um nome. Eu vou dizer que ela tem que ser maior do que qualquer coisa. Eu vou chamar U, V, H. Pronto, H. É um nome que você dá, mas isso é um número conhecido. Você tem, então, esse problema daqui que você pode entender um pouco isso. Por quê? Vamos supor que eu queira observar um átomo. Para observar um átomo, como é que eu observo uma coisa? Como é que a gente está observando nós mesmos aqui? Está acontecendo é que vem luz, bate aqui, reflete, e vocês têm essa impressão óptica aí, que depois os biólogos e os psicólogos explicam o que vai acontecer lá no teu cérebro, e você reconhece o Mário Novello. Muito bem. Mas como eu faço para observar, então, um átomo? Mesma coisa. Eu jogo uma luz, o átomo pega, reflete essa luz, e eu observo essa luz refletida e sei onde é que ele está. Só que quando essa luz bate em mim, eu não me mexo, porque a intensidade da força que ela está atuando sobre mim é muito fraca. Está claro? Mas num átomo, isso pode não ser tão fraco. Então eu posso dar um piparote no átomo, que estava aqui, e aí eu digo, ele está aqui, mas nesse momento em que eu dei um piparote, ele já se mexeu um pouquinho, porque foi o resultado da minha ação, jogar o fóton, sobre ele. Ou seja, e é isso que essa fórmula está querendo dizer. Está querendo dizer que quando você tem estruturas, não é nada de misterioso nesse mundo quântico que você está vendo, é igualzinho que acontece com a gente. Para observar qualquer coisa, eu mando a luz bate, reflete, só que a luz batendo aqui e refletindo não mexe em nada nessa pilha. E aí, então, a gente tem essa configuração do mundo que a gente conhece. O mundo é estável. A estabilidade do mundo é porque nós estamos mais ou menos com a mesma dimensão dessas coisas, só por isso. Então, se agora a gente está querendo estudar coisas que não são da nossa dimensão, nós temos que estudar o que está acontecendo. Está acontecendo é trivial. Então, o mundo quântico não é nada de misterioso, é simplesmente porque são estruturas microscópicas que, na verdade, são afetadas pelo instrumento de medida. Só isso. Essa é a fantasia do mundo quântico. Então, por causa disso, existe também uma lei equivalente com relação à energia e o tempo. Só que essa estrutura é um pouquinho diferente daquela, ou seja, ao medir a diferença de energias em dois tempos diferentes,
em tempo T1 e T2, eu não posso saber com precisão a energia que tem o sistema, porque a diferença da energia nesse intervalo de tempo tem que satisfazer essa equação. Está claro isso ou está falando? Está razoável, né? Então, é isso que eu estou querendo dizer quando eu digo aqui que essa estrutura não precisa satisfazer as leis de conservação convencionais de energia. Ela pode violar, mas essa violação está restrita a essa equação. Ou seja, ela viola as leis de conservação, pode ter energia diferente, mas num tempo suficientemente curto que compensa dentro dessa estrutura da lei. Diga. Na verdade, a gente... Mas isso não tem muito a ver com o que está falando, tem? Na verdade, do modo que a gente está usando aqui, está se usando quase como sinônimo. Na verdade, ao longo da história, o mundo era só o mundo terrestre. Mais adiante, lá no século XIV, XV, XVI, o mundo ficou maior. A palavra universo veio muito mais tarde e às vezes se usa também a palavra cosmos, o sinônimo de universo. Então, dependendo do contexto, para mim isso é quase sinônimo, dependendo do contexto, desde que não haja uma necessidade de precisão rigorosa entre o mundo, digamos assim, terrestre, ou o mundo sublunar, ou então alguma estrutura assim, e a gente ficaria como se fosse o universo, tá bom? Quer dizer, mas claro que não são exatamente sinônimos, tem uma carga histórica muito grande por trás disso. Então, diga. Não. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. A lei da conservação de energia funciona muito bem no plano terreno. Não só isso. A lei da conservação de energia, na verdade, são leis amplíssimas. Elas são válidas em todo lugar, em todo momento. A teoria da relatividade geral, que trata, repara, se lembra, de um lado nós temos a geometria, do outro lado nós temos a energia, que na verdade é uma estrutura matemática complicada, mas não tem importância. Essa energia é conservada, lato sensu, quer dizer, na verdade, não é só energia ela mesma, tem uma estrutura complexa aí dentro, tem momento, tem velocidade, tem uma porção de coisa, mas essa quantidade é conservada. Isso absolutamente é uma universal. Aqui não tem, primeiro que aqui não tem nada a ver com... Isso aqui acontece no mundo microscópico. Isso daqui é a variação possível exatamente dessa lei, que é válida o tempo todo. Ela pode deixar de ser válida, mas num tempo ΔT de medida tal que o produto dessa, digamos assim, desse erro de conservação de energia com esse tempo de medida tem que ser maior do que H cortado. Ou seja, quanto mais eu tenho uma medida precisa da conservação de energia, menos eu tenho o intervalo de tempo. O tempo tem que ser extremamente curto e vice-versa. Então, foi mais para ter uma unidade, né? Diminuir para ter Não foi um bando de gente que fez isso. Isso daí é uma consequência... Não, veja você, a lei de conservação de energia é válida sempre. Só que no mundo microscópico, você pode ter... Se lembra, quando você tem... você chega a desviar o curso
a propagar. Propagar. Mas veja, se lembra a história da partícula? Do ponto de vista de posição e velocidade, é mais fácil de entender, porque você tem uma interferência ali. Aqui acontece uma coisa exatamente semelhante, você pode violar, como aqui a gente está vendo, veja você o que vai acontecer. Eu posso estar violando aqui, sem que isso aqui ainda esteja acontecendo, eu posso estar violando aqui a lei de conservação. Por quê? Porque se essas duas quantidades não se aniquilarem, eu acabei de violar a lei de conservação de carga. Então, na verdade, se elas não se aniquilarem e num tempo extremamente curto, porque está ligado com essa equação, o que vai acontecer? Eu estou violando a conservação, mas não é isso que acontece, porque essas quantidades se juntam de novo e, do ponto de vista macroscópico, eu nem vejo nenhuma diferença. Está lá o fóton e continua o fóton. A energia do fóton continua aqui, a energia do fóton continua aqui, perfeitamente normal. Mas agora mas por causa dessa imagem mental, agora vem uma coisa impressionante, que é o seguinte: vamos supor que eu esteja agora num campo gravitacional muito forte, que não é o da Terra. E vamos supor que esse campo gravitacional interfira de uma tal maneira que ele pegue dessas partículas e faça com que ele vá numa direção e essa numa outra direção. Elas não se aniquilam. O mundo todo continua tendo a carga total zero, porque não aumentou o número total de cargas, nem negativas nem positivas. Mas você fez o quê? Você criou matérias através da interação gravitacional. Vou repetir. Não precisa ser gravitacional, qualquer coisa. Tem um fóton. Aí fóton faz uma divisão em partículas. Por exemplo, é menos e é mais. Se eu agora conseguir, por alguma artimanha qualquer, fazer com que esse menos não se destrua com esse elétron positivo, e eu tenho que ser suficientemente ativo para fazer isso, porque a gente já viu que isso acontece lá no mundo microscópico, então eu consigo fazer com que apareçam partículas. Ou seja, eu criei partículas carregadas nesse mundo. Está claro? Qual é o instrumento mais simples para fazer isso e mais eficaz? A gravitação. Por que gravitação? Porque ela é universal e ela interage igualmente tanto nos elétrons positivos quanto nos elétrons negativos. Está claro? Isso é uma outra história com relação à emissão de radiação por um buraco negro. Eu não gostaria de comentar isso agora porque vai afastar a gente. Mas existem processos que são entendidos como se fosse emissão de um buraco negro, que então, nesse caso, deixaria de ser negro, porque aconteceria exatamente, partículas seriam extraídas de lá de dentro. Como é que se poderia fazer isso se a gente acabou de ver que tem dificuldades causais aí dentro? Mas isso é uma outra questão, a gente não vai comentar. Então, eu só queria mostrar como é que essas partículas que existem no mundo podem ser criadas de uma maneira razoavelmente compreensível. Razoavelmente compreensível. Diga. Não, acho que aqui tem pouquíssimos, se tem algum físico, talvez um ali. O senhor vem explanando aí que justamente essa interferência pode criar novas partículas quando elas não se anulam, certo? Agora, poderia-se também criar nesse deslocamento o vazio? O vazio pertence a esse conjunto aí de partículas que estão nessa gravitação, ou o vazio é outra coisa? Enfim. Veja, a gente está tentando estudar três coisas que o vazio tem. O vazio, que a gente chamaria vazio, entre aspas, absoluto clássico, que é aquele que não tem nem matéria, nem energia, nem campo gravitacional.
A gente deu um nome, Minkowski, é um nome. Quer dizer exatamente esse vazio total absoluto. Nesse vazio não pode acontecer absolutamente nada, não há gravitação, não há nada. Muito bem, isso é uma idealização, claro está. Aqui nós temos um outro vazio, que é um vazio no qual você não tem matéria nem energia convencional, e tem simplesmente o campo gravitacional, que tem a sua energia também, mas é a energia gravitacional. Então, esse vazio é vazio de matéria, mas não é idêntico a esse vazio. Ou seja, esse vazio daqui tem consequências observacionais. Esse daqui não tem consequência observacional nenhuma. Esse aqui tem. Quais são as consequências observacionais? Se nós estivéssemos vivendo nessa estrutura, chamada Käsner, nós teríamos movimentos diferentes do que nós temos no convencional. Então, são dois tipos. Agora, apareceu um terceiro tipo de vazio. Qual é esse? É o vazio que vem lá do mundo quântico. Esse vazio do mundo quântico, que a gente vai simplificadamente imaginar como sendo muito semelhante àquela energia que a gente tinha falado lá atrás, que era a energia de uma coisa chamada constante cosmológica. É um nome que se dá. Esse vazio daí é um vazio que é pululando de partículas cujos opostos se aniquilam, como a gente acabou de ver. Obviamente, esse vazio tem uma ação no mundo. Se tem partículas ali dentro que estão se aniquilando, mas tem ação. Qual a ação? A coisa mais simples da gente ver é a gravitação. Então, pode, e a gente viu um exemplo desse. Por exemplo, você pergunta, mas então, será que existiria um universo construído? Porque a gente viu que o universo do Einstein tinha matéria e esse lambda. O universo do Gödel também tinha matéria e esse lambda. O universo do Käsner não tinha nem matéria, nem lambda. A pergunta é, existiria então algum universo construído que seja... O que quer dizer quando eu digo universo construído? Quer dizer que satisfaz as necessidades do Einstein, consequentemente, é uma de todas as possibilidades que a gente pode ter nesse universo, existe. Foi inventada por um rapaz chamado De Sitter. Ele inventou o universo exatamente com essa característica, onde, na verdade, só haveria a constante cosmológica. Então, essa constante cosmológica, que pode ser imaginado como sendo, por exemplo, esse vazio quântico que a gente está falando, pode ter consequências observacionais práticas. Ao contrário, esse vazio tipo constante cosmológica pode ter sido uma fase importante da nossa evolução no universo. Então, na verdade, a gente está vendo vários exemplos de situações e cada situação dessas é mais estranha do que a outra. O que eu quero mostrar para vocês é que essa estranheza está ligada simplesmente com o fato de que nós não estamos, pelo menos vocês não estão acostumados com essa linguagem, é só isso. Não tem nada de misterioso por trás disso. Eu poderia esquecer tudo isso e só dizer o que se fala, como se chama a cosmologia padrão. Aí todo mundo que vocês reconhecem na minha fala, o que vocês ouvem falar por aí, mas isso não é meu estilo. O que eu quero fazer é que vocês pensem um pouquinho sobre o que está por trás desse. Porque o que está me tocando aqui, mais do que em qualquer outra coisa, é tentar mostrar para vocês, como eu tenho tentado fazer com meus colegas físicos e meus colegas cosmólogos, e estou tendo mais dificuldades com ele do que provavelmente com vocês, é mostrar que a ideia de que nós observando a física na Terra, nós descobrimos a física no universo, por razões, digamos, de coerência, é o termo que se poderia usar. Por coerência, as leis físicas terrestres são as mesmas no universo. Mas o que significa coerência nesse sentido? Porque, na verdade, a questão de variação das leis físicas no universo, que é dinâmico, não é em si incoerente. Depende do modo pelo qual essa variação é feita. Então, o que a gente está querendo passar para vocês é que é possível que nós habitamos um universo que não está pronto e acabado.
Essa que é a ideia. E quebrar essa imagem mental, que é quase religiosa, de que o nosso universo foi construído lá atrás por um desígnio de alguma misteriosa configuração externa ao universo. Claro está que quando você perde essa configuração, que você não tem acesso, e você fica sozinho frente a esse universo, dá um pavor. Mas isso, Kierkegaard, esse pessoal, já falou muito mais do que eu poderia falar sobre esse pavor de estar num universo que é muito maior do que o nosso cotidiano. Mas eu, como cosmólogo, me sinto muito pouco confortável de passar para vocês que não são cosmólogos uma imagem mental fixa, rígida e que simplesmente significa o que o modelo padrão do universo, ou seja, o que a maioria dos físicos, inclusive eu, aceitamos como verdade. Isso é, obviamente, momentâneo. A gente já viu isso. Então, a gente está lidando com uma estrutura e é nesse momento que eu disse que a gente tem que voltar àquele casamento que foi retirado lá atrás entre a filosofia e a física. Quer dizer, na verdade, onde entra a filosofia nessa história? Entra o tempo todo. Se você olhar os livros recentes, desde do século XX para cá, das pessoas que fundamentaram a mecânica quântica, a estrutura do espaço-tempo, você vai descobrir que todos os físicos, cedo ou tarde, se tornam epistemólogos. Eles entram sem querer na epistemologia, sem ter a estrutura organizacional para isso. Por quê? Porque é inevitável. Quando eu vejo todas as questões, não é suficiente aquele cálculo matemático que eu sei fazer muito bem, não é suficiente para fazer isso. Então, o fato de eu ser competente numa área não me dá a competência para expandir isso de uma tal maneira que a gente possa tirar daí uma nova visão do mundo. Essa nova visão do mundo tem que ser compartilhada. Claro está que se você tem pessoas que não convivem com esse compartilhamento. Por exemplo, a gente já ouviu falar ontem, que espero que não tenha ingleses na plateia, que os ingleses gostam muito de imaginar que o mundo foi feito para que eles existissem. É uma possibilidade, pode ser, que na verdade vai também ter africanos e brasileiros nessa história, o mundo não é perfeito, afinal de contas. Mas, se bem que hoje em dia não tem mais brasileiros, né? Nós somos todos uma colônia americana, mas isso é outra história. Mas o que a física está dizendo não garante você essa arrogância de interpretação. A gente vai ver amanhã, eu estou começando a ficar preocupado porque a gente perdeu 2 aulas. Por que perdeu 2 aulas? Perdeu uma aula que era segunda-feira por causa da chuva e a terceira aula porque esse anfiteatro estava ocupado. Por isso que a gente teve 5 lições, está escrito aí 5 lições, mas são 4 aulas só. Dessas 4 aulas a gente perdeu uma por causa da chuva. Então a gente ficou das 5 lições que eu tinha preparado, isso aqui é um esboço, né? Isso aqui não tem nada a ver, se você olhou, eu praticamente não falei nada do que está aqui. Talvez tenha até falado. A gente ficou com 3. A gente vai tentar amanhã discutir a questão que é aquilo que eu gostaria de discutir desde o começo, mas sem esse embasamento não dá para discutir. Por quê? Porque fica como se eu fosse um Deus e você simplesmente olhando e vendo um Deus falar. Não é isso que eu quero. Na verdade, essa arrogância de uma área sobre a outra faz um mal terrível para todos nós. E é verdade que no sistema capitalista, hoje em dia, o cientista, na verdade o técnico, tem uma predominância muito maior do que as áreas humanas, por razões óbvias. As humanas perguntam como é que um idiota desses pode ser presidente da República, com todo respeito. Mas um físico nunca diria isso. Tudo que o máximo que um físico diria é quanto dinheiro ele vai dar para esse instituto.
É só isso. É só isso. É só isso. É uma vergonha que acontece nos dias de hoje nas nossas sociedades científicas. Mas eu não estou entrando nessa área. Estou só querendo dizer que eu programei o curso para que a gente pudesse ter um diálogo. É difícil, claro que é difícil. 5 lições não vão dar nunca para isso. 3, muito menos. Mas eu estou deixando de lado algumas questões, porque as questões que eu gostaria de conversar com vocês são questões que certamente entram mais no território que vocês gostariam de examinar do que essas questões que são mais ou menos técnicas. Mas sem essas questões técnicas, tudo que eu falaria seria do território da opinião. E, na verdade, eu quero mostrar que aqui nada disso é uma opinião. Todas essas questões são questões que são teorias com observações. Mas isso não dá a mim, nenhum físico, nenhum cosmólogo, direito de ir além disso. E a gente vai ver que a gente tem que ir além disso se a gente quer entender realmente o universo que a gente vive, porque é obrigado a ir além. Como é obrigado a ir além? Começa com uma questão crucial que a gente já falou. O universo tem um começo, a um tempo finito. Vocês devem ter sido bombardeados o tempo todo pela televisão, desde pequeninhos, que o Big Bang foi demonstrado como sendo a criação do mundo. Há 30 anos, eu venho falando, mas quem sou eu para competir com a Rede Globo? Falando sobre que isso é um absurdo, e a gente já viu isso lá na primeira aula, repito, vou repetir centenas de vezes isso, que não é possível fazer física quando você tem singularidade desse tipo, como sendo o começo de tudo. Na verdade, isso é um absurdo, porque o universo seria irracional. Então deve haver uma outra questão aí por trás. Qual é a outra questão que apareceria? Haveria 2 possibilidades. Ou alguma coisa classicamente está faltando nessa teoria que a gente está descrevendo o universo, por exemplo, uma versão quântica do mundo do universo. Uma possibilidade seria essa. A outra possibilidade seria simplesmente classicamente, ou seja, vocês estão entendendo quando eu falo clássico e quântico, né? Acho que ficou claro isso. Classicamente seria encontrar jeitos, mecanismos, modos pelos quais é possível ter processos de colapso gravitacional. O universo passaria por uma fase extremamente condensada e depois expandiria. Mas isso não é um fla-flu, isso não é uma questão de gosto. Isso não é bota de um lado os big banguistas, bota do outro os universos eternos, como a TV Globo sempre quis fazer nos últimos anos. Isso é uma bobagem. Na verdade, a questão crucial que está por trás é que essas estruturas podem ser observadas. Se o universo teve ou não um começo singular, há uns poucos bilhões de anos, ou se o universo teve uma fase anterior ao colapso e depois expandiu, está registrado no universo hoje. E a gente ainda não tem condições para observar. Há muita coisa sendo feita. Por exemplo, a gente viu que a estrutura que o Friedman montou é uma estrutura extremamente simples. Representa um universo onde você tem homogeneidade espacial. O que quer dizer isso? Quer dizer que todos os lugares do universo têm as mesmas propriedades físicas. A gente vê que isso não é verdade, porque, por exemplo, aqui, isso daqui não tem a mesma propriedade física do que a Lua. Ou outra galáxia. Isso são pequenas correções que podem ser, num primeiro momento, desprezadas. Então, num primeiro momento, o universo é essa estrutura homogênea. Então, nós entendemos isso. Mas, em algum momento, nós temos que sair dessa homogeneidade para construir galáxias, planetas, estrelas e estruturas como nós. Como fazer isso? Os físicos estão descobrindo, os astrônomos, os cosmólogos estão começando a fazer isso, olhando para como se faria uma perturbação nesse cenário homogêneo do universo. Ao fazer isso, eles começam a distinguir diferentes tipos de perturbação. Consequentemente, eu posso ter perturbações
que me levam a configurações que não são as galáxias que a gente observa, que são outras coisas. Essas perturbações não são as verdadeiras. Então, aos poucos, nós vamos limpando as possibilidades que o universo dá, seja ele singular, com um tempo de vida finito, seja eterno, nos dá. Então, a ideia de que o universo nós nunca vamos saber é uma bobagem. Nós podemos saber se o universo teve um começo há uns poucos milhões de anos ou se ele é, digamos, eterno, através de observações. Então, no primeiro momento, o que a gente discutiu foi o princípio, porque além dessa configuração, digamos, observacional, teórica observacional, existem alguns princípios que eu enfatizei aqui. Qual o princípio que, para mim, foi mais forte nisso tudo? É o fato de que um momento singular, há uns poucos bilhões de anos da gente, seria descrito de um modo irracional, porque eu não posso fazer observações naquele momento inicial singular. Por que não posso? Porque as quantidades físicas, todas elas ali, divergem, são infinitas. Então, eu não posso observar. Então, se o universo for, e a gente algum dia demonstrar isso, for singular, significa que nós não podemos racionalmente ter uma estrutura, uma história do universo completa. E aí, outro problema aparece. Se, no entanto, o universo, através de ser feita nos próximos cenários, próximos anos, for tal que o universo é eterno, então nós temos que começar a questionar que tipo de estrutura é essa. A gente já viu uma possibilidade, que é aquela possibilidade de ter uma estrutura onde isso que a gente chama vazio, Minkowski ou Kastner, ou sei lá o quê, pode ser instável. Ou seja, pode ser que essa estrutura, vamos supor, vamos pegar essa estrutura Minkowski, que não tem absolutamente nada dentro dela, nem matéria, nem energia, nem massa de qualquer forma, ao colocar uma quantidade ínfima de alguma coisa, seja instável. Dê origem, então, a quê? A uma expansão. Então, se isso é verdade, essa possibilidade, nós teríamos já um começo de estrutura. Ou seja, nós poderíamos começar a imaginar que talvez a instabilidade do vazio possa ter dado origem ao universo em expansão. Ou, se você quiser, a um colapso. Então, isso pode ser montado dentro de um cenário matemático. Eu posso fazer isso num cenário matemático. Mas como eu posso observar isso? De novo, a observação dessa estrutura vai depender do que vai acontecer mais adiante, não observando ela mesma, mas observando as consequências que ela produz sobre a matéria que é distribuída no universo. Está claro isso? Deixa eu aproveitar esse... Eu não posso parar de falar porque você entra. Não, tem toda a razão. Ela é. O que ele falou em outra palestra, também, que o universo é explicado matematicamente. Bom, tá tudo bem calculadinho. Aí ele colocou aquela camiseta dele verde, né? Com a equação dele. Aí, estou vendo com o senhor teoria como um todo, só que me bateu a confusão, eu não sei se pode servir para eles, eu acho que... Se pode o quê? Pode servir para todo mundo aqui, né, didaticamente falando. Que eu fiquei, e ainda estou perdida, nessas matemáticas todas, nesse monte de teoria, de ir para trás, no início do universo, Como assim ir para trás? no início do universo, para trás no sentido de a origem. E para frente no sentido de explicar a expansão e que não está inacabada.
Essa equação qual você está se referindo? Que está explicando como o universo hoje é explicado matematicamente. A gente está só usando a teoria da gravitação do Einstein, só isso. As equações de Dirac descrevem esse mundo quântico que a gente está fazendo ali. A equação de Dirac não descreve o universo. O Dirac não escreve o universo. A equação de Dirac escreve esse mundo quântico de uma maneira perfeita. O Dirac foi exatamente a pessoa que, de uma certa maneira, caracterizou partícula e antipartícula de uma maneira brilhante. Ele fez outras coisas mais adiante, mas no que diz respeito à matemática aqui, a equação de Dirac não tem nada a ver, exageradamente falando, com a expansão do universo ou com o lapso do universo. Absolutamente nada. Nós estamos usando a mesma teoria o tempo todo, e essa teoria é a relatividade geral do Einstein, a teoria da gravitação, que é a única que a gente está usando nesse momento para explicar. Para trás, para frente, em qualquer momento. Que ela não seja a resposta final, isso é outra história. Mas é a que a gente está usando nesse momento, porque é aquela que determina, digamos assim, o cenário montado para descrever o universo que a gente observa e as consequências. Está claro? Então, eu já não me lembro o que eu estava falando, mas em suma, de qualquer maneira, a ideia... deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa anotada que eu ia falar. Não tenho nada anotado. Bom, de qualquer maneira, o ponto crucial aqui, voltando a essa estrutura daqui, se é verdade, tudo isso que a gente está falando aqui, isso aqui para descrever esse microcosmos, a gente não usa a teoria da gravitação. Ao contrário, os físicos do CERN, ou do Fermilab, que é onde se faz as observações, eles ignoram completamente a teoria da gravitação. E é razoável isso. Por quê? Porque a gravitação na Terra é muito fraca. Então, na verdade, você pode perfeitamente viver nesse mundo microscópico sem absolutamente imaginar que existe uma força gravitacional. Quando você agora vai pegar tudo isso e querer aplicar lá atrás no universo, onde a força gravitacional é muito intensa, a história é diferente. Está claro? Por exemplo, a pergunta que a gente acabou de fazer é: onde foi parar a antimatéria do mundo? Cadê a antimatéria? Então, como existe, e isso é que a gente estava dizendo aqui, leis de conservação, ou seja, nenhum processo elementar existe sem que havendo violação de certos números físicos. No caso aqui, o número bariônico. Está muito técnico isso? Queria só saber se está muito técnico. Porque, veja, o nêutron, ele decai. Mas como o nêutron é um bárion, ele só pode decair em bárion e outras coisas. O que essas outras coisas não são, não me interessa, mas não pode ser bárion. No caso aqui é elétron e antineutrino do elétron. Tudo bem, maravilha. Se isso é verdade, e os laboratórios terrestres mostraram que todos os processos físicos que acontecem com desintegração da matéria conservam esse número bariônico, significa que alguma coisa está errada nesse nosso universo. Por quê? Porque deveria, então, existir um número igual de matéria e de antimatéria. Está claro? Não tem razão nenhuma para que haja uma predominância. O que você chama matéria e antimatéria não tem menor resultado. Não é como homem e mulher. Hoje em dia também não é assim, mas isso. É simplesmente, você chama de mais e menos, tanto faz, é um nome. Matéria e antimatéria, tanto faz, mas são opostos. O ponto crucial é que, em algum momento da história do universo, deve ter havido o quê? Uma violação dessa lei. Ou seja, em algum momento deve ter havido violação dessa lei. Como pode? Milagre, né? Não existe milagre? Esse é exatamente o momento de um milagre em que a história do universo é tal que há uma violação da lei de conservação. Uma pessoa que pensou nisso foi um físico russo chamado Sakharov.
Ele é mais conhecido porque ele fez a bomba de hidrogênio na época da Guerra Fria. Depois ele se arrependeu muito, pelo menos não jogaram em lugar nenhum, né? Depois se arrependeu muito e virou um pacifista, mas ele é mais conhecido por causa disso. E ele fez uma teoria que ainda hoje é uma teoria que se discute, embora não temos ainda uma comprovação, de que isso que eu acabei de falar é verdade. Ou seja, de que deve ter havido um momento na história da evolução do universo em que essa lei de conservação pudesse ser violada. E aí ele disse, aonde seria isso natural? Lá no momento de máxima condensação. Naquela época, isso era associado com o Big Bang. Isso foi nos anos 60. Hoje a gente diria, bom, tanto faz. Ou é o momento singular, ou é o momento de máxima condensação. De qualquer maneira, é nessa região que teria acontecido esse milagre, digamos assim, ou seja, violação do número bariônico nesse momento. Aí você diz, mas por que esse camarada está assistindo tanto nisso? Porque se não houvesse essa violação, nós não existiríamos. Essa que é a questão. Ou seja, o número bariônico, que determina exatamente a quantidade de prótons, de nêutrons, essas coisas todas que existem no universo, se não tivesse havido essa violação, deveria ser igual, matéria antimatéria. E como a gente já viu, matéria antimatéria, elas se aniquilam. Elas tendem a se aniquilar. Então, na verdade, não teria, o universo seria feito só de, se houvesse tal universo, de radiação. Não teria condição de produzir estabilidade de planetas, pessoas, essas coisas todas. Então, na verdade, é fundamental, uma das questões fundamentais, ainda não resolvida, vamos dizer bem claro, de que foi nessa região de condensação máxima que houve uma violação. Há uma outra possibilidade. Sempre há essa outra possibilidade. É que o universo foi construído dessa maneira. Bom, como físico, se fosse assim, eu não perderia a profissão, porque a minha profissão é exatamente não aceitar que as coisas foram dadas estática, deterministas e completas. Então, na verdade, o que a gente está mostrando, em vários exemplos, no problema de causalidade local para causalidade global, a gente parece que ficou claro que o que vale localmente pode não valer globalmente. Nessa ideia do número bariônico, fica claro que o que vale na Terra, no CERN, no Fermilab, pode não ser válido em situações onde o campo gravitacional é muito intenso. E, como isso, várias outras questões de uma natureza mais técnica do que essas mostram que deve ter havido uma evolução das leis da física no universo. Eu não chamaria leis da física, porque a gente está acostumado, arrogantemente, a dizer que as leis da física terrestres são válidas no universo. Mas as leis do universo eu chamaria de leis cósmicas, ou, se você quiser, leis físicas extrapoladas para o universo. Ou seja, nós estamos levando... Veja, a ideia de que nós devemos usar esse modo pelo qual fazemos um cenário compreensível do universo, através da expansão das leis construídas na Terra, é natural, é normal que seja assim. Mas o que não é normal é que isso seja impeditivo de considerações outras que, na verdade, parecem serem tão boas, ou até melhores, do que essa expansão do que acontece na Terra. E esses exemplos que eu dei mostram perfeitamente bem, um no mundo microscópico, outro no mundo macroscópico, que, ao extrapolar certas características do universo, nós temos certamente dificuldade de compreender o que existe. Eu ia falar outra coisa, mas eu estou cansado. Eu gostaria de parar aqui, a menos que, se tiver alguma pergunta, eu responderia. Já são 5h30
E realmente eu não consigo mais falar muito tempo, não. Se alguém tem perguntas a fazer, espero que tenha. Sim. Ops. Falando que existe se houvesse essa anulação permanente, nós só teríamos o quê? É um tipo, radiação. Radiação. Fótons. Esse movimento pode ser o caos? Aquele caos grego que é Pode. onde não existe ordem ainda. Depois se criou a ordem. A gente pode chamar isso de caos. Na verdade, há inclusive outros tipos de caos que pode ser feito também no universo. Mas é um pouco mais técnico, mas isso pode, esse termo pode ser utilizado, digamos assim. Você não tem uma ordem estabelecida. Bom, as leis físicas, na verdade, se você quiser, a ideia de que as leis físicas terrestres, vamos chamar de leis físicas, aquelas que a gente está acostumado e que, por coerência, a gente acha que, por coerência, elas devem ser aplicadas ao universo inteiro. Estou repetindo isso porque, como uma ideia que eu não encontro por aí, provavelmente vocês também não devem ter encontrado por aí, eu repito e repito isso porque, para que fique claro que as leis físicas terrestres são uma extrapolação indevida se não houver comprovação factual, observacional delas. E nós aqui temos, eu já falei isso antes, nós temos uma outra dificuldade na cosmologia, e é por isso que a cosmologia cria problemas para os físicos, é que a cosmologia não pode fazer experiências, eu já falei isso. A cosmologia só pode fazer observações, porque nós temos só um universo. É bem verdade que amanhã nós vamos falar de coisa chamada multiversos, que é uma fantasia, é uma utopia controlada, vamos dizer assim, é uma fantasia, mas que os físicos estão discutindo seriamente como consequências matemáticas dos processos que eles estão acostumados a ver. Ou seja, ainda é uma fantasia, ou seja, não há observações sobre isso, mas elas fazem sentido dentro de um cenário teórico. Então é isso que eu chamo utopias controladas, ou seja, que são consequências não observáveis ainda ou nunca de processos que estão dentro de teorias exatas. Por exemplo, a gente viu isso daqui. Essa solução do Gödel pode ser entendida como uma utopia controlada, ou seja, é uma solução possível, mas pode não acontecer no nosso universo. Não é como na biologia. Na biologia, segundo o meu livrinho, quando eu era estudante, dizia tudo aquilo que não acontecer, acontece. Meu professor de biologia lá no colégio dizia isso, não sei se é verdade. Mas, em suma, aqui isso não é verdade, porque nem todas as estruturas matemáticas, soluções possíveis das equações, podem acontecer no nosso universo real, porque o universo real tem certas propriedades. Nós não temos um universo idealizado, onde tudo isso acontece. Nós podemos imaginar todos os universos possíveis. Tá certo? Isso é uma imaginação, você está livre para fazer isso. Mas esse universo é impossível, entende? Ele não é nem o melhor nem pior. Então, se você começa a imaginar que é possível ter ciclos do universo, por exemplo, já que tem uma estrutura em que o universo não tem singularidade, por que não continuar desse jeito? Por que não continuar desse jeito? Então você chega a uma ideia que é permissível dentro da teoria da relatividade geral, da teoria da gravitação que a gente tem, permissível ter ciclos de universo. Aí você pode começar a especular sobre, eventualmente, o que cada ciclo tem. E tem até pessoas, físicos, competentes, muito competentes, que argumentam que haveria um darwinismo cósmico, que seria aquilo que daria origem a universos reais através de uma
aplicação, stricto sensu, do darwinismo ao universo. A gente vai falar vagamente sobre isso, porque eu não me interesso muito por isso, não. Mas há uma ideia. Então, na verdade, essa ideia representa universos compossíveis, possíveis, à la Leibniz. Não é uma ideia do qual esse universo daqui seja isso. Mas você pode imaginar. Como você pode imaginar esses universos compossíveis, você dificilmente vai poder dizer que não são reais. Porque aparece a palavra, e eu gostaria de discutir isso com vocês, e vocês criticassem violentamente, quando eu digo a palavra real. Porque a gente tem uma realidade que foi montada lá atrás do que é real. Quando apareceram essas coisas novas do século XX, baqueou um pouquinho. Não no sentido do presidente de vocês, que diz que baqueou porque teve uma mulher na família, mas baqueou no outro sentido. Baqueou no sentido de que teve uma estrutura diferente. Então, na verdade, essas configurações dos diferentes ciclos, que podem ser imaginadas como reais, torna uma necessidade de rediscutir o que é o real. Uma necessidade bom, já que você está falando tantas coisas que são estranhas, curiosas, o que você está querendo dizer com a palavra real? Então, essa é uma pergunta que você pode fazer a um físico e deve fazer. Ele vai responder, mas você não deve ficar contente com a resposta dele e continuar, porque se você continua, a algum momento, essa realidade se esvai. Você vai ver que essa realidade é como uma nuvem passageira, diga. Isso que você falou sobre realidade agora se aproxima muito da filosofia e da psicanálise, né? Claro. Essa interdisciplinaridade que você está defendendo. Exatamente. É por isso que eu gostaria desse diálogo. O diálogo vem exatamente nesse momento. Por isso que eu tive que montar tudo isso, porque se eu começasse a dizer a questão realidade, todo mundo pegaria pelo lado psicológico, filosófico. Mas achando que os físicos têm a sua realidade muito mais verdadeira, também o que a palavra verdadeira aí quer dizer é outra questão, do que a nossa, ou seja, de vocês, realidade, psicólogos, filósofos, essas coisas todas. Então, vamos discutir e negociar o que significa esse real. Veja você, isso não tem nada a ver com observações. Observações são outras coisas. Observações, experiências, isso é uma outra coisa, isso não define o que é real. Isso simplesmente é o nosso modo pelo qual nós construímos esse cenário que a gente chama de cenário científico. Só isso. Nada mais do que isso. E pelo fato de que os cientistas conseguiram produzir máquinas de guerra, eles tomaram conta de todo o intelecto mundial. Máquina de guerra não necessariamente de armas, máquina de guerra econômica, máquina de guerra de indústrias, tudo isso tornou o que os físicos fazem uma realidade palpável. Então você não duvida dele. Se duvidar, você pode se dar mal, porque eles podem construir armas, eles podem construir técnicas, eles podem construir coisas que no nosso mundo real são importantes. Mas isso não faz disso, da realidade, desse modo, um absoluto. E nessa conversa interdisciplinar, assim, onde que os físicos, como que os físicos conversam com a psicanálise, com a filosofia, sobre quando começou a consciência e como? Isso é outra questão. Isso lá na discussão da mecânica quântica, teve um famoso diálogo do Jung com com o Pauli. Teve esse famoso diálogo, as cartas trocadas entre ele, mas teve outros físicos. Na verdade, do ponto de vista da mecânica quântica, esse problema da consciência foi discutido desde o começo, lá no finalzinho da década de 20, até recentemente. Mas os físicos não fazem disso uma estratégia. Eles fazem disso simplesmente alguma coisa fora
da sua atividade principal. Isso não faz parte da atividade. É como se fosse um diletantismo. E esse é que é um problema, porque considerar isso um diletantismo é um mal, porque, na verdade, não faz esse diálogo florescer. É um diálogo que não floresce. É um diálogo simplesmente onde eu tenho a verdade e você não. Essa é que é a questão. Mas é difícil. É difícil porque, como você passa anos, décadas, tentando aprender essas equaçõezinhas, isso dá a você, psicologicamente, uma força interna que você diz, pô, esse camarada só lê meia dúzia de livros e agora vem discutir comigo? É difícil. Então tem que se ultrapassar esse cenário para que você possa começar um verdadeiro diálogo. Entende? Sair dessa ilusão da certeza. Sair da ilusão da certeza, bela expressão, exatamente isso. Sair da ilusão da certeza. Mas veja você, eu não estou querendo dizer, um minutinho só, eu não estou querendo dizer que a ciência tem que ser diminuída, de jeito nenhum. Ao contrário, são outras áreas que têm que ser acrescidas, digamos assim. Não é diminuindo a ciência que você vai resolver essa questão. É simplesmente cada um tendo o seu papel importante na discussão. Eu termino um texto meu dizendo exatamente isso. Quer dizer, na verdade, nós somos caminhantes na mesma estrada. Estamos cada um com um modo pelo qual nós dialogamos com o mundo. Esse diálogo, cada um escolheu um diálogo, mas não devemos nem sequer perceber que dialogamos de modo diferente. Nem sequer perceber. Mas por razões de organização estrutural da sociedade e principalmente depois da evolução do capitalismo, isso liquidou-se. Não há a menor chance que isso prolifere. Ao contrário, se fosse vocês, eu não sei se vocês são das áreas humanas, eu começaria a ficar preocupadíssimo com o futuro, porque é claro está que nós caminhamos cada vez mais para um mundo tecnológico. Isso é óbvio. E cada vez mais com uma tecnologia absoluta, com uma ciência sólida, forte. E é difícil você sobreviver nesse cenário. Então, na verdade, tem que acontecer estratégias de discussão, estratégias de interferência na sociedade, e tem que ser desde pequenininho. Não é com uma escola sem partido que vai começar isso. Tem que ser com uma escola livre, onde se discuta exatamente todas as realidades, desde pequenininho até a faculdade. É difícil. No nosso Brasil de hoje, isso é quase impossível. Enquanto essa loucura se está nesse mundo. Em relação a essa incerteza lá do Big Bang, o senhor fala do exame dessa radiação do fundo, por exemplo, isso não dá nenhuma luz do que foi passado? Claro que dá. Essencialmente, isso prova... Diminui a incerteza? Claro, isso mostra perfeitamente bem que o universo teve uma fase extremamente condensada, não há a menor dúvida. Isso liquidou certos cenários, como, por exemplo, os cenários montados em cima do universo de Sitter, que era um universo extremamente estável, homogêneo, sem evolução praticamente, porque a configuração era a configuração que, na época, o Royle argumentava, dizendo que não só o universo é espacialmente homogêneo, ou seja, todas as características de cada ponto do espaço são as mesmas, quanto a evolução dessa configuração não muda. De uma maneira belíssima, ele escreveu: geografia não importa, história não importa. Geografia não importa porque é tudo homogêneo. História não importa porque não há evolução. Isso foi, de uma certa maneira, liquidado exatamente em 64, quando se descobriu a radiação de fundo de 2,7, na época, graus Kelvin, onde se mostrou que o universo era condensado. E aí foi a grande catástrofe. Por quê? Porque condensado não quer dizer infinitamente condensado. Mas como era mais fácil, mais acessível, mais palatável para toda a sociedade argumentar dessa maneira, essa ideia do Big Bang, começo de tudo, porque veja você, eu já falo isso há 200 anos, o Big Bang tem duas conotações totalmente diferentes. Uma, Big Bang, que todos os astrofísicos e cosmólogos acreditam, eu inclusive, não podia ser diferente, de que o universo foi condensado no passado.
esse Big Bang é uma verdade científica. A outra é dizer que esse Big Bang é o começo de tudo. É outra coisa, isso é ideologia. Está claro? Então, a radiação de fundo foi importantíssima para esclarecer o que aconteceu. Só que ela trouxe embutida essa ideologia, como tudo, aliás. Uma vez? Sentir. Ah, sim. Ser atuado por. Ser atuado por. Quer dizer, na verdade, no mundo newtoniano, a Terra exerce uma força sobre esse corpo. Quando vai para estruturas um pouco mais sofisticadas, o espaço-tempo é que é atuado. Então, na verdade, eu atuo sobre o espaço-tempo e a caneta sente a mudança da estrutura do espaço e do tempo, entendeu? Nesse sentido. Sim, diga. Esse que vai falar é meu neto. E, na verdade, ele é artista. E, antigamente, ele é o neto do professor Novello. Daqui a alguns anos, na verdade, eu vou ser conhecido como o avô do artista. Diga lá. Então, ficou muito para mim essa coisa da violação, da gente só existir graças a essa violação, né? Uhum. E isso me lembrou isso que você fala do universo solidário, né? Não sei se isso já foi falado aqui, no outro dia mesmo, do universo ser naturalmente solidário. Eu queria trazer essa provocação, né, da solidariedade, nesse sentido amplo, e do erro, né? Porque a gente busca tanto estabilidade e acerto, né, na vida, e talvez quando a gente começar a entender mais que a gente surgiu de uma instabilidade, talvez de um erro, as coisas fiquem mais tranquilas. Eu não chamaria de erro, porque aí você teria uma certeza, uma verdade. Eu chamaria simplesmente de uma instabilidade, de uma incerteza. A palavra incerteza pode se aplicar. Na verdade, a solidariedade, eu não comentei aqui, porque a gente já teve até uma conferência sobre isso, não sei se as pessoas participaram. A solidariedade, por exemplo, no caso, naquela época eu falei, não sei se vale a pena comentar, não sei, alguém aqui não assistiu a nossa palestra sobre solidariedade? Caramba! Nelson, o que é isso, Nelson? Na verdade, a gente teve uma palestra sobre solidariedade. Então, porque a solidariedade, que é um conceito jurídico lá antigo, e no mundo de hoje, praticamente essa palavra não tem mais sentido. Solidariedade é uma palavra que desapareceu do nosso cotidiano. E a gente teve essa conferência de solidariedade e houve várias apresentações de várias pessoas sobre solidariedade, sobre diferentes aspectos. Eu falei sobre solidariedade num sentido bem típico da questão em física, onde eu argumento, por exemplo, o universo do Einstein, ele é um universo feito só de uma... Elas se ignoram, ou seja, elas não são solidárias. Devido a essa ignorância, eu estou levando a palavra solidariedade tão longe quando eu posso, devido a essa ignorância de uns contra os outros, esse universo é instável. Ou seja, a solidariedade, que foi introduzida pelo Friedman mais adiante, produziu um universo que é estável. Sem essa solidariedade, não teria tido tempo suficiente para produzir coisas como planetas, galáxias e pessoalmente vida nesse universo. Então, foi exatamente essa ideia de que há interação entre as partes que foi possível gerar toda essa configuração que a gente tem hoje. Nesse sentido, a palavra solidariedade foi empregada. É verdade. Matou é modo de dizer, porque veja você, a gente já viu que o Einstein e o Newton estavam
estava errado foi a extrapolação exagerada de imaginar que o que era válido na Terra fosse válido em todo o universo. Esse é um exemplo concreto desse modo de imaginar que o que vale na Terra vale no universo todo. Já há indícios de que essa verdade será também superada? Já há alguma... Há tentativas, e disso seria observações, porque, veja, a proposta do Einstein foi anterior à observação de Sobral, que foi onde você realizou realmente que a teoria do Einstein estava correta e a do Newton estava, nesse aspecto, falhando para explicar o desvio da luz. Então, nesse sentido, ou seja, no sentido teórico de imaginar que há mudanças, sim, há várias mudanças. Aonde essas mudanças estão acontecendo e aonde elas podem acontecer? Pode acontecer exatamente aqui, nesse momento de máxima condensação, que várias propostas há mais de 30 anos são feitas para alterar a teoria da relatividade, não muito fundamental, alterar, não questões do tipo, por exemplo, de que afinal de contas, a gravitação fala sobre mudança no espaço-tempo, mas alterar o modo pelo qual essa mudança se dá, ou seja, aquilo que descreve essa ação. Há também tentativa no mundo quântico de que a gravitação deveria... Porque, veja, as outras interações, todas elas, as interações eletromagnéticas fracas e fortes, todas elas têm um intermediário. No eletromagnetismo são os fótons, nas interações fracas são os mesons vetoriais, nas interações lá dos nucleares, lá dentro, são os gluons, todas elas são partículas que os fótons têm massa zero e os outros são massivos. Porque são massivos é que essa interação é localizada. Mas então a pergunta é, então a gravitação não teria também um modo pelo qual esse seria, vamos dizer, o graviton existiria? Então, se esse graviton existisse, ou existir, claro está que então nós temos uma necessidade de quantizar o campo gravitacional. Na verdade, você tem dois campos no universo, exceto os campos da matéria, que são campos localizados, não têm importância global. É o eletromagnético e o gravitacional. O eletromagnético foi quantizado, e as consequências são... ao longo do século passado, desse século, são enormes. Não tem a menor dúvida sobre esse processo de quantização. A gravitação não tem nenhuma experiência, nenhuma observação, mas muitas pessoas, trabalham nessa direção de que talvez devesse ser. Por enquanto, é pura especulação. Mas, quem sabe, um belo dia isso não vai ser uma realidade e que vai mudar, obviamente, essa estrutura da verdade da gravitação. Então, continuamos amanhã, então, às 4 horas. Muito obrigado.